Bom, para os que não me conhecem, eu sou o Dr. Daniel Habib e trabalho na casa também, na casa de Bezerra, com muito prazer sempre. Já trabalho desde 2001, eu acho. 2001, vai dar quase 20 anos, o tempo passa. Pois é, e agora o que é que a gente faz com essa porcaria desse corona? Bom, eu resolvi gravar esse vídeo para que todo mundo possa entender que o grande problema com o corona hoje em dia não é tanto quem vai ficar doente com corona, é mais a disseminação da epidemia. Então vamos raciocinar junto. A gente já está cansado de ver todas as notícias, a gente já sabe tanto do corona, até na mesma quantidade que os médicos sabem. Porque ainda tem muita coisa do corona que a gente não sabe direito. Mas vamos lá. O problema do corona, vocês devem ter visto, que é realmente para gente idosa, acima de 60, 65, 70, 80 anos, aí é gravíssimo. E para aqueles pacientes que têm doenças pré-existentes, de hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, doença pulmonar crônica, muita gente tem e às vezes nem se dá conta, enfisema, bronquite. Esses pacientes, se pegarem coronavírus, eles têm que se cuidar, e pode ser uma coisa séria. Graças a Deus, até os 40, 50, talvez 55 anos, a taxa de mortalidade é muito baixa e vai dar nada mais que uma gripinha vagabunda. Ainda bem. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é a epidemia. E aí, vocês vão ver a consequência do que é uma epidemia se ela pegar muita gente de uma vez. Bom, primeiro, para entender um pouco essa história, aconselho todo mundo a ler um livro excelente que chama Ensaio sobre a Cegueira, em português, José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura em 1998, onde ele conta a história de uma cidade em que uma pessoa fica cega e de repente a epidemia de cegueira se alastra pela cidade. Bom, para resumir, o que acontece é que a maioria das pessoas viram animais, pensando sempre em si primeiro e tentando pegar tudo que elas podem. Então, vejam o que está acontecendo agora na Europa. Eu recebi fotos de pacientes que estão na Espanha. As prateleiras dos supermercados estão vazias. As pessoas vão, assaltam o supermercado e não sobra mais nada. Porque elas querem fazer estoque de comida, porque se não puder sair de casa, pelo menos eu estou garantido. E é esse o grande problema. Porque na hora que vai todo mundo no supermercado, vai faltar. Porque o supermercado não foi feito para ser assaltado por 100 mil pessoas em um dia. A segunda consequência de uma epidemia, que também é gravíssima, é que o país é obrigado a fechar. Fecha o país, fecha tudo. E as pessoas ficam em casa. Isso é um desastre econômico de proporções assim incalculáveis. Esse é um segundo problema. O terceiro problema é que uma proporção pequena de paciente vai precisar de UTI. Só que 2% de 100 é 2, mas 2% de 2.000 é 200. 2% de 20 mil é 400. Como é que a gente vai arrumar leito para tanta gente? Não vamos. Na Itália eles chegaram a um nível em que eles têm que escolher quem vai morrer e quem vai viver para pôr no intubador, porque não tem aparelho de ventilação mecânica em número suficiente para atender todo mundo. Ou então, vamos explicar um pouco e entender qual o motivo do pânico. Não tem motivo para pânico, mas também não tem motivo para tranquilidade, não tem motivo para nada. O que é que a gente vai precisar fazer? Evitar aglomerações. A gente tem que parar de se reunir. É chato, é difícil. O brasileiro é extremamente comunicativo, amigo, gosta de ficar junto com as pessoas, fazer festa, churrasco, a gente sabe. Mas infelizmente, se a gente mantiver esse tipo de aglomeração, nós vamos transmitir o vírus. E não adianta ficar pensando que aqui é verão, vai ser diferente da Europa. Vou explicar para vocês já já por quê. É melhor ser verão que ser inverno, porque no inverno a gente se fecha e aí transmite mais ainda. Mas ser verão não mata vírus nenhum. Não sei se vocês andaram vendo notícias que o vírus morre depois de 27 graus de temperatura. Isso é mentira e não tem base científica nenhuma. O que acontece é que no verão tem menos aglomeração, mais aeração do ambiente e menos dispersão de gotícula de vírus que fica no ar. Então, entendido isso,
A gente tem que começar a entender que a gente tem que evitar aglomeração. E evitar aglomeração significa parar de ir para a escola, para a universidade, para a igreja, ou qualquer templo religioso seja, parar de ir para cinema, eventualmente reduzir a ida ao restaurante. Isso são coisas importantes que vão evitar a disseminação da doença. E eu vou mandar para vocês um modelo matemático do Washington Post sobre a disseminação da doença quando você deixa todo mundo andando por aí, se juntando aos outros, e vocês vão entender a importância disso. Então, claro que essa medida vai ter consequência econômica. Mas a gente tem que pensar o seguinte: aqui não se trata de ter uma solução perfeita, se trata de ser a menos ruim possível, a menos pior. É que nem democracia. Não é a melhor opção, mas é a menos ruim. Em medicina é a mesma coisa, a gente não tem essa opção de ter uma opção melhor. A gente tem a menos pior. E a menos pior hoje é evitar a epidemia. Se a gente conseguir evitar ter pico de epidemia, a gente vai conseguir tratar doente, ninguém vai atacar o supermercado, a consequência econômica vai ser menor e as pessoas que precisarem de atendimento vão ser atendidas. Se a gente não fizer isso, vai ser um desastre. E olha, gente, o Davi Wip já disse que aqui no Brasil não dá para fazer quarentena. E vocês querem ver o argumento dele, que eu incorporo e mando para vocês? Você já imaginou fazer quarentena numa favela? Como é que nós vamos fazer isso? Dorme 5, 6, 7 no mesmo quarto. O que acontece se tem coronavírus no meio de uma favela? Vocês já imaginaram? Vai ser um desastre total. Já é difícil fazer isolamento de paciente em casa de quem tem mais recurso. Porque é muito complicado. Ninguém tem um cômodo especial de repente para uma pessoa. Agora imagina isso numa casa onde dormem 5 no mesmo cômodo. Vai ser um horror. Então, pelo amor de Deus, a regra é a seguinte: evitem sair de casa. Saiam de casa para o que vocês precisarem fazer normalmente, evitando as aglomerações. Nas empresas, eles também vão ter que tomar esses cuidados. E infelizmente a economia vai sofrer sim, mas ela talvez sofra 10, 15%. Se a gente for obrigado a fazer o que aconteceu na Itália, ela vai sofrer 100%, que é 10 vezes pior. Então, por favor, nós precisamos diminuir o risco de contaminação dessa infecção por todo mundo e evitar assim as aglomerações. Então, talvez algumas atividades da casa tenham que ser suspensas. Não é por muito tempo, porque na China, a epidemia começou meio de dezembro, pegou força mesmo em janeiro, fevereiro, e agora já está recrudescendo. Quase não tem mais caso novo. Tem os casos antigos que estão curando. Então, lá a coisa já parou. Então a gente pode esperar uma coisa de mais ou menos 2, 3 meses para que a gente tenha uma calmaria e um retorno ao normal, até que o corona vai se incorporar como um vírus normal do nosso dia a dia, como os outros vírus respiratórios, que não é o que ele deixa de ser. Ok? Então, talvez a gente tenha que interromper, infelizmente, algumas atividades que são atividades extremamente importantes para gente que vem sendo atendida no centro espírita e que já vem sofrendo muito da vida, mas infelizmente agora é um dever social. É o dever de solidariedade para evitar a transmissão. E o Washington Post tem um modelo matemático muito bonito que vocês vão receber. Um abraço a todos.